Volta, né? Depois de um tempinho de descanso, a gente está voltando aqui nas nossas videoaulas e a gente vai dar continuidade a nosso assunto que era de resistores e resistências, certo? Hoje a gente vai ver o código de cores, ou seja, a gente vai conseguir identificar qual o valor da resistência de cada resistor, só de olhando para ele, certo? E a gente vai ver alguns resistores especiais que são sensíveis a algumas características físicas, por exemplo, a luz. A gente vai ver também umas associações de resistores. O que é isso? A gente vai colocar vários resistores e a gente vai poder substituir todos esses resistores por um único resistor. Tudo bem? Ou então, se a gente quiser, por exemplo, uma resistência de um certo valor e a gente não tem um resistor com este valor, então a gente vai poder fazer uma associação de vários resistores que a gente tem em mãos para obter aquela resistência. A gente vai ver isso mais na frente quando a gente estiver chegando em associação dos resistores, tudo bem? Então vamos lá. Nosso primeiro assunto, a gente vai começar com o código de cores. Esse resistor, por exemplo, a gente consegue ver que ele tem 4 anéis com cores diferentes, não é? Então, isso é feito de propósito para que esses resistores aqui, essas cores aqui, nos dê um valor, esses 3 primeiros, nos dê um valor, e essa daqui é uma característica que a gente vai ter que prestar bem muita atenção, que é a tolerância. Ou seja, esse resistor não vai ter exatamente a resistência que está sendo numerada por essas cores aqui. Ele tem uma tolerância, ele pode estar entre uma faixa de resistência que a gente vai descobrir qual é. Vamos lá. Esse resistor, como é que a gente vai identificar qual o valor dessa resistência? É o seguinte, essas duas primeiras cores vão nos dar o valor da dezena e da unidade. Essa terceira cor vai ser o nosso multiplicador. Esse multiplicador vai ser 1, 10, 100, 1000 ou assim sucessivamente. Sempre potências de 10. Por exemplo, 10 elevado a 0 é 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 é 100 e assim sucessivamente, certo? E essa última cor, como eu falei, é a nossa tolerância. Então, sabendo disso, qual é o valor dessa resistência aqui? O valor dessa resistência é de 42 ohms, mais ou menos 5%. E como é que eu descobri isso? É o seguinte, cada cor vai corresponder a um número diferente. Por exemplo, o amarelo ele tem valor 4, o vermelho tem valor 2, o preto tem valor 0. Mas vamos lá, essas duas primeiras cores eu falei que seria a nossa dezena e unidade. Então até agora a gente está com quanto? Com 42. E essa terceira cor eu falei que seria o nosso multiplicador, que seria sempre 10 elevado a alguma coisa. E essa alguma coisa é justamente o valor da cor correspondente a essa terceira faixa. O preto corresponde ao valor 0. Então vai ser 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é quanto? É 1. Então vai ser 42 vezes 1. 42 vezes 1 é quanto? 42. Por isso que a gente tem aqui o valor de 42 ohms. E essa quarta e última faixa eu falei que seria a nossa tolerância. E aqui eu tentei colocar dourado, certo? Então, dourado corresponde a 5%. Então, vai ser mais ou menos 5%. 42 ohms, mais ou menos 5%. Então, quer dizer que essa resistência que a gente está aqui em mãos, ela pode ter um valor dentro da faixa de 42 ohms menos 5% e 42 ohms mais 5%, certo? Isso aí é algo que o fabricante nos dá essa tolerância. Essa tolerância é muito importante quando a gente estiver fazendo o nosso projeto. Então, sempre vai ser dessa forma, certo? A primeira faixa vai ser esse X aqui, a segunda faixa o Y, então vai formar um conjunto de um número com uma dezena e uma unidade. A terceira faixa vai ser o nosso multiplicador, que a gente vai colocar aqui no valor de Z.
mais ou menos o valor da precisão, que é a quarta e última faixa. E aqui está a nossa tabela para dizer qual é o número correspondente a cada cor. Por exemplo, o preto que a gente viu lá, que era a nossa terceira faixa, corresponde ao valor 0, que se for colocado no multiplicador vai ser 1. Por quê? Vai ser 10 elevado a 0. Ele não pode estar na última faixa, certo? Na quarta faixa. O marrom tem o valor 1, certo? Então, se ele tiver na primeira ou na segunda faixa, ele vai ser 1. Tudo bem? E no multiplicador vai ser 10 elevado a 1, que é igual a 10. Se ele tiver na tolerância, ele vai corresponder a 1%. O vermelho corresponde ao número 2. E se ele tiver no multiplicador, vai ser igual a 100, porque é 10 elevado a 2. Se ele tiver na tolerância, vai ser 2%. O laranja, ele tem o valor 3. Se ele tiver no multiplicador, vai ser 10 elevado a 3, que é igual a 1000. Ele não pode estar na tolerância. O amarelo, 4. Se ele tiver na terceira faixa, ele vai ser 10 elevado a 4, que é 10.000. E assim sucessivamente, certo? O verde 5, azul 6, violeta 7, cinza 8, branco 9, o ouro. O ouro ele não pode estar, ou seja, o ouro é dourado, tudo bem? Ele não pode estar em nenhuma das duas primeiras faixas. Ele sempre vai estar lá no multiplicador ou na tolerância. Se ele estiver na tolerância, vai ser mais ou menos 5%. A prata vai ser mais ou menos 10%. E se a gente tiver apenas 3 cores lá no resistor, quer dizer que a última cor não tem nenhuma cor, que é a sem cor. Então quer dizer que vai ter uma tolerância de mais ou menos 20%, certo? Então a gente só vai ter 3 faixas, que vai ser a nossa dezena, a nossa unidade e o nosso multiplicador. Tudo bem? Aqui vamos para mais exemplos. Lembrando, o vermelho corresponde ao número 2. Então, a gente vai estar aqui com 2. O vermelho também está com 2. Então, aqui mais outro 2. Então, até agora, a gente tem o número 22. Agora, vamos para o multiplicador. Multiplicador marrom vale 1. Então, vai ser 10 elevado a 1. Então, esse resistor aqui vai ser 22 vezes 10. 22 vezes 10 é quanto? 220. E a tolerância é dourado, então vai ser mais ou menos 5%. Isso aqui vai ter um valor de 220, mais ou menos 5%, certo? Esse daqui, ó, amarelo 4. E aqui é violeta. Violeta é o número 7. Então, até agora, a gente tem um resistor de 47. Multiplicador laranja. Laranja corresponde ao número 3. Então, vai ser como? O multiplicador vai ser 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é quanto? É 1000, certo? Então, a gente vai ter 47 vezes 1000. Qual o valor desse resistor, então? 47.000. Muito fácil, né? 47 vezes 1000 é 47.000. E a última faixa é o dourado, então mais ou menos 5%. Tudo bem? Então aqui vai ter um resistor de 47.000, mais ou menos 5%. Ele pode estar nessa faixa de valores. Se a gente quiser descobrir exatamente qual o valor dessa resistência, a gente vai ter que pegar um dispositivo chamado de ohmímetro. O ohmímetro mede o valor da resistência exata desse resistor aqui. No projeto da gente, se a gente não tiver um ohmímetro, a gente vai dizer que tem essa tolerância de mais ou menos 5%. Tem que levar isso em conta por causa dos erros. Se a gente encontrar um valor na saída que é diferente do que a gente esperava, era justamente porque a gente tem que levar em conta essa tolerância. Mais exemplos aqui. Esse resistor agora tem 3 cores apenas. 3 cores, então a gente vai saber que a última cor é sem cor, ou seja, a tolerância é sem cor. Tolerância sem cor é quanto? De 20%, certo? Não precisa decorar a tabela.
isso aí eu vou disponibilizar se for necessário, tudo bem? Vocês só precisam saber como encontrar o valor da resistência, lembrando que a primeira faixa vai ser a nossa dezena, a segunda faixa a unidade, terceira faixa multiplicador, quarta faixa a tolerância, certo? Então aqui, amarelo corresponde ao número 4, violeta 7, então 47. O laranja é 3, então vai ser 10 elevado a 3. Então a gente vai ter a resistência de novo de 47.000, só que dessa vez a tolerância é de mais ou menos 20%, certo? Porque não tem cor. Eita, nesse último aqui a gente tem 5 cores agora, olha só. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer como se fosse 4, olha só. Só que dessa vez, se a gente for de trás para frente, a gente vai fazer o seguinte, ó. O último é a tolerância, o penúltimo vai ser o multiplicador e esses 3 primeiros vai ser o conjunto do número. Então, se antes a gente tinha dezena e unidade, então se a gente tiver 3, a gente vai ter o que agora? Uma unidade, uma dezena e uma centena, certo? A gente vai juntar esses 3 números aqui. Laranja corresponde ao número 3, laranja de novo 3, vermelho vai ser 2, então até agora a gente tem 332. Amarelo vale quanto? Na verdade não é amarelo, é dourado, certo? Dourado vale menos 1. Se a gente for lá na tabela, a gente vai ver que dourado vale 10 elevado a menos 1, tudo bem? Então quer dizer que a gente está com 332 vezes 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1 é igual a 0,1. 0,1 vezes 332 é a mesma coisa que 33,2 ohms. E a tolerância é de 1%, porque é o marrom. Se a gente for lá na tabela, a gente vai ver que se o marrom estiver na tolerância, ele vai valer 1%. Então, resultado, esse resistor aqui de 5 cores possui um valor de resistência de 33,2, mais ou menos 1%, certo? E aqui tem outra tabela que mostra justamente a mesma coisa que a gente viu na outra, só que com as cores aqui. E aqui a gente tem um resumo, se for de 4 cores, ó, o primeiro vai ser o primeiro valor, a segunda faixa, o segundo valor, a terceira faixa, o multiplicador e a quarta faixa, a tolerância. Se for de 5 cores, ó, primeira faixa, primeiro valor, segunda faixa, segundo valor, terceira faixa, terceiro valor, quarta faixa, o multiplicador e a quinta faixa, a tolerância. E aqui, ó, se tiver na terceira faixa ou na quarta, se for o código de 4 ou de 5 cores, vai ser o multiplicador. E aí, na tolerância, tem essas tolerâncias aqui, igual que a gente viu lá na outra tabela. Eu prefiro a outra tabela porque fica mais simples de entender. Mas aqui, se vocês gostarem mais dessa, fiquem à vontade para fazer os exercícios e tudo mais com essa tabela. E agora a gente vai ver alguns resistores que são sensíveis a alguma certa característica física. Por exemplo, esses daqui são resistores sensíveis à temperatura. Isso aqui são chamados de termistores, certo? Aqui, ó, um termistor. E existem 2 tipos de termistor. Existe o PTC e o NTC. O PTC aqui, ó, é Positive Temperature Coefficient, ou seja, coeficiente de temperatura positivo. O que isso quer dizer? É que ele vai aumentar a resistência quando a gente estiver aumentando a temperatura. Então, quanto mais quente tiver, maior vai ser a resistência desse termistor. E o NTC é o contrário. Quando a gente estiver aumentando a temperatura, a resistência dele vai cair, certo? E aqui, ó, a gente pode ver que o PTC é linear, ou seja, ele é uma linha. E o NTC, não, o NTC é uma exponencial negativa, ele vai
diminuindo. Olha só, quando a gente aumenta a temperatura, a resistência vai diminuindo. O PTC, quando a gente aumenta a temperatura, a resistência vai aumentando. Então, qual é o que a gente mais utiliza? É o PTC ou o NTC? Vai depender das nossas características do nosso projeto, certo? A vantagem do NTC, apesar de ele ter uma desvantagem enorme por causa dessa variação que é exponencial negativa, certo? O PTC é uma linha, então a equação dele é bem mais simples. Só que a vantagem do NTC é que quando ocorre uma pequena variação de temperatura, ele vai ter uma grande variação na resistência comparado ao PTC. Quando a gente aumenta um pouco a temperatura, o PTC aumenta só um pouquinho assim da resistência, então quase fica imperceptível isso. No NTC não, quando a gente aumenta ou abaixa a temperatura, varia a temperatura um pouco, ele tem uma grande variação da resistência comparado ao PTC, certo? Olha aqui, a gente tem aqui imagens de um NTC e imagens de um PTC, um termistor NTC ou PTC. E existem outros tipos de resistores que são sensíveis à luz. Aqui está a simbologia dele, olha só. É de um resistor normal, só que com duas setinhas entrando, dizendo que ele é sensível à entrada de luz, certo? Aqui está a imagem de um LDR. LDR é o resistor que é sensível à luz, certo? Por que LDR? Ó, é Light Dependent Resistor, resistor dependente de luz. E ele também tem uma variação que não é linear. Mas tudo isso, essa resistência dele, está tudo bem determinada no datasheet. No datasheet de cada LDR ou de cada termistor, certo? Ele diz lá exatamente, ó, com essa temperatura tem essa resistência, com essa temperatura tem essa outra resistência. No LDR da mesma forma, com essa intensidade luminosa tem essa resistência, com essa outra intensidade luminosa tem esse outro valor de resistência. A gente consegue verificar tudo direitinho os valores quando a gente estiver olhando o datasheet. Mas se a gente não quiser ver o datasheet, e aí, o que a gente faz? A gente pode fazer a nossa verificação. Por exemplo, a gente coloca lá para medir a tensão e a corrente que está em cima de um LDR e vai aumentando ou diminuindo a luz, e a gente vai poder dizer, ó, com essa intensidade luminosa ele tem esse valor de corrente, com essa outra intensidade luminosa tem esse outro valor de corrente. Então a gente pode fazer a nossa própria tabela, tudo bem? A gente criar um limite, um threshold que chama, que é um limite assim, se passar desse valor, então é porque está com muita luz, aí eu faço isso. Se estiver abaixo desse valor, então é porque está com pouca luz, então eu faço isso. A gente faz geralmente isso, usa um threshold. A gente não verifica exatamente qual a intensidade luminosa que a gente tem, entendeu? Por exemplo, aqui, a gente usa esse LDR e um relé aqui que é sensível à luz. Esse relé geralmente é encontrado em cima dos postes de luz que tem na rua da gente. Por exemplo, quando está com luz, a luz está batendo aqui no LDR, ó, dá para ver bem pouquinho que tem um LDR aqui dentro. Está batendo luz, então a gente sabe que tem luz. Então não precisa ligar lá os postes de luz. Quando o sol se põe, para de incidir luz aqui dentro desse LDR. Então a gente verifica que não tem luz chegando. Então a gente precisa ligar o poste. E tudo isso faz automatizado nesse relé por causa do sensor de luz, que é o LDR. Existem relés que têm LDR e existem relés que têm os diodos que são sensíveis à luz. Mas os dois vão funcionar de forma igual. E existem outros aqui que é o varistor. O varistor é o seguinte, ele tem uma grande resistência quando ele está abaixo de um certo valor de tensão,
ou seja, tem uma tensão aplicada nele. Se for abaixo de um valor específico aqui, por exemplo, o N, cada aqui varistor tem uma tensão, o N, diferente, certo? Vai depender do nosso projeto. Se tiver abaixo desse valor de UN, ele vai ter uma alta resistência. Se ultrapassar essa tensão, se a tensão for maior do que o N, ele vai ter uma baixa resistência. E para que a gente vai utilizar isso? A gente pode utilizar isso como um dispositivo contra surtos de tensão. Ou seja, a gente tem um produto que não pode suportar mais do que 220 volts, que é o da rede elétrica da gente, certo? Se tiver uma tensão maior do que 220, ele queima. Então, se a gente colocar um varistor antes dele, ele vai ficar medindo a tensão. Tá? Se a tensão tiver 220, ele está com alta resistência, então ele não está passando nenhuma corrente. A gente coloca ele geralmente em paralelo com o nosso produto, certo? Então, quando está com uma tensão de 220, a corrente, em vez de passar por ele, porque ele tem uma alta resistência, então a corrente não tende a passar por ele, a corrente geralmente passa por um caminho mais fácil, ou seja, que possui menor resistência. Então tá lá, uma tensão de 220, ele está com alta resistência, então a corrente está vindo direto para o nosso produto. Se a tensão for maior do que 220, por exemplo, uns 400 volts, aí esse termistor aqui, esse varistor aqui, fica com a resistência baixa. Então a corrente vai preferir passar por ele do que ir para o nosso produto. Então toda a corrente vai passar, a maior parte da corrente vai passar aqui para o varistor e não vai passar para o nosso produto, salvando o nosso produto. O produto não vai queimar, por quê? Porque toda a corrente, a maior parte da corrente vai estar passando aqui para o varistor, entendeu? Mais ou menos, né? Então a gente só precisa saber a ideia geral, tudo bem? Se não tiver entendido, procura lá no livro, lê mais um pouquinho. Se ainda tiver dúvida, lá me pergunta, deixa aí nos comentários, ou então me pergunta nas lives de tirar dúvida, beleza? Então, galera, na próxima aula a gente vai ver a associação de resistores, certo? A gente vai ficar até aqui, porque senão a aula vai ficar muito longa, tudo bem? Então a gente vai ficar por aqui e nos vemos na próxima aula. Até mais, galera!